E aí, pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 5 livros, e aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Química, 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 química. Essa é uma música. Só quem curte um rap nacional conhece. É das antigas, né? Hoje eu quero falar com vocês sobre pessoa que é ateu, cético e agnóstico, tá? Te convido para se inscrever no canal antes, caso não tenha se inscrito ainda, para conhecer os nossos conteúdos. E esse é um assunto que eu já falei em outros vídeos. Para quem assiste os meus vídeos já provavelmente tenha lembrado. E eu trouxe esse assunto porque eu acabei coincidentemente conversando com algumas pessoas e eu me identifico muito com essas pessoas. Eu me identifico muito com esse aspecto de ser agnóstico, né? Mesmo, obviamente, sabendo que eu não sei porra nenhuma. E, obviamente, mostrando o tempo inteiro que eu sei um monte de coisa pra massagear o meu ego, minha vaidade falha e a minha insegurança. E existe algumas realidades no processo da recuperação e tratamento de álcool e drogas que são muito interessantes, né? A maioria, se não todas, mas a grande maioria das formas que existe para trabalhar o vício, os métodos, as didáticas, os formatos, os protocolos, exceto científicos, eles trazem algum cunho subjetivo, místico, surreal, religioso, tá? E há um propósito para isso, porque o entendimento base, simples, é que a doença, que é progressiva, incurável, pode levar ao enlouquecimento e ser fatal, ela é um agente maior do que a pessoa. E só vai entender isso quem é viciado, tá? E ela vai entender em cima de dor, tá? Sofrimento, perda, prejuízo, desespero, angústia, pânico, raiva. E ela vai ver que não consegue ficar sem. Não consegue. Ela pode ter destruído tudo, contaminado todos, tá? Contaminação, aspas, tá? De aspecto social, com a doença coletiva oriunda de nós adictos, tá? E ela vai tentar parar e não vai conseguir, vai tentar parar e não vai conseguir, vai tentar e tentar e tentar e tentar e... Aí ela vai parar e olhar e falar, caralho, mano, eu não consigo. E essa pessoa é ateu, cético, agnóstico. Aí ela vai se deparar com uma série de programas, né? Seja qual for. 12 passos, clínica, instituições, centros abnegados ecumênicos, organizações, serviços sociais, todas as ordens, qualidades e naturezas possíveis de recuperação. Todas, se não a grande maioria, terão o aspecto de Deus, de um poder superior, de um poder maior. E aí o ateu chega lá e ele já vai ter um primeiro bloqueio. Porque ele, dentro daquele conhecimento absoluto dele, ele vai dizer, não, Deus não existe. Deus é uma necessidade falha do homem ignorante, pela ausência do conhecimento, para tentar se confortar com alguma coisa, e eu não acredito nisso porque eu tenho conhecimento suficiente e eu sei que isso não é verdade. Pronto. Já não se identificou, não vai ficar. Eu tive esses conflitos, tá? Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é entender que vocês, né? Você de repente que é um ateu,
um cético, um agnóstico que está me ouvindo. Reflita e veja, dentro de toda a sua sabedoria, dentro de você ser revelado e não cair nessa velha ladainha de Deus, se você que é dono do seu destino e dono da sua verdade tem um conhecimento amplo sobre a existência, por que você não consegue? Você que tem conhecimentos hormonais, neurológicos, fisiológicos, entende todas as engenharias mecânicas, biológicas, orgânicas, celulares, etc. Por que você não consegue? Me explica. Escreve aí, comenta aí, ó. Comenta aí pra mim, por que você não consegue, se você sabe tanto de você? Porque é uma doença maior do que nós. Tô conversando com quem tá fudido, tá? Não é fudidinho. Fudidinho ainda tem muito pra se fuder, ou vai conseguir parar e não se fuder. Tô falando pra quem tá fudido, tá? Então, um dos primeiros momentos, assim, e mais difíceis, são o de aceitação em que, talvez, tudo que você saiba, tudo que você conhece, não deu certo até agora. E que talvez você possa se permitir, já que você está nesse estado de dor, sofrimento, perda, desespero, prejuízo, angústia, etc., se permitir tentar algo novo. Esses protocolos, essas formatações, elas são ótimas. Elas funcionam. Elas nos injetam, de alguma forma, esperança, expectativa, amor. Elas nos mostram caminhos a serem seguidos. Mais do que isso, você começa a viver uma atmosfera de empatia, você começa a conhecer pessoas vivendo isso, pessoas vivendo bem, tá? Você vai descobrindo outras formas e maneiras de existir. Então pegue emprestado. Traduza o nome Deus, poder superior, poder maior, divindade, seres cósmicos, celestes, divinos, universais, não importa. Enxergue de uma forma mecânica, enxergue de uma forma quântica, tá? Se você, dono de si, com tamanha sabedoria e conhecimento, não consegue ficar sem o vício, tão logo há uma massa, uma energia, uma presença energética de átomos maior do que você, tá? Se ela existe através de uma participação deste subterfúgio externo que já habita em você, mas ainda assim você não consegue ficar sem isso, é porque houve algum trânsito dentro de você que já se associou a isso. Tão logo você vai precisar de alguma outra coisa. Tratando-se de elementos invisíveis e subjetivos tanto quanto a energia, se há um polar negativo, tão logo há um polar positivo. Então permita-se ao polar positivo, independente da sua semiótica ou semântica ali de encontro, tá? E comece então a viver essa atmosfera. Permita-se, não precisa ser para sempre. Eu, até o dia de hoje, resgato a minha origem religiosa de família, sangue e berço. E parto dali para todas as outras múltiplas verdades simbólicas de conforto, sim. Ao princípio, sim. Do que foi feito em amor, sim. Para com todas as religiões, políticas e etc. Não tem problema nenhum na religião, na política, na espiritualidade, na ciência, na matemática, na física, na quântica. Porque esses aspectos são genuínos, empíricos, puros, mesmo que criados pelo homem. Mas ainda assim, a distorção, ela tá quando você se fixa ao orador, tá? E ou a estrutura. Quebre isso e fique
na mensagem, no princípio, no valor, no substancial, na fundamentação, que sempre é de amor. E permita-se, então, navegar entre estes opostos não antagônicos, complementares. Entendeu? Vibre. Lembre, a vida é acumulativa, é uma somatória acumulativa. Você só está acumulando energia de qualidade subentendida negativa. Permita-se, então, condicionar-se a substâncias positivas. Simples assim. Use emprestado por um período. Depois você pode voltar ao seu ser cético, agnóstico, ateu, físico, quântico. Não importa, não tem problema, não tem problema. Vai virar mago, sacerdote, bruxo, não tem problema. Cara, nada tem problema. A única coisa que não pode é estar sofrendo. Há dano pessoal, há dano externo. Tudo que você sabe, que você tentou, que você conhece, não deu certo. Vamos tentar outra coisa? Pô, tentou através de uma linha que tem Deus, que tem espiritualidade, energia, religião. Foi legal? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Hoje você pode ser ateu, mas amanhã você pode ser alguém crente em qualquer outra coisa. E não tem problema. Não tem problema. Se forem vias de ficar bem, tá tudo bem. Então eu tô trazendo essa reflexão pra gente, porque eu já fiz até um vídeo, né, sobre pessoas muito inteligentes. Quem tem um conhecimento amplo, né, sobre a existência, a espiritualidade, a medicina, a ciência, muitas vezes encontra dificuldade em conseguir seguir algumas metodologias que funcionam, tá? E tem dificuldade em entender que isso pode ser pontual e por um período, tá? Então, se permita, sabe? Eu conheço mestres, filósofos, com doutorado, sabe? Que se identificam com as realidades dos 12 passos. Médicos, matemático. Então, assim, conheço pessoas que conseguiram viver essas harmonias em religiões formatadas, ortodoxas, inclusive, sabe? Então não há necessidade de um bloqueio, porque às vezes o bloqueio é inclusive um aspecto do egocentrismo, né? Porque voltamos a nós como senhores do destino ou da verdade. E a verdade, ela também é mutável, é transitória, é múltipla, sabe? Então, tente se permitir. Se você se identificou com alguma coisa que eu estou dizendo, se quiser conversar um pouco mais, se você está aqui pela primeira vez, não conhece muito ainda o meu trabalho, me chama, a gente troca uma ideia, porque esse é um assunto que eu tenho constante comigo. Eu constantemente trabalho a minha vaidade, o meu ego, a minha prepotência, né, nos aspectos de ter um conhecimento amplo, e muitas vezes eu sou dominado pela doença, e aí eu vejo que ela é maior do que eu, porque ela é mesmo, é. É como eu falo também aqui, né, como se fosse eu e o meu contraceiro. E muitas vezes eu preciso recorrer a esses símbolos e vivo, sabe, de forma simbólica mesmo, mas traz um conforto e tá tudo bem. E é um símbolo de energia positiva, é um símbolo de amor, é um símbolo de esperança. E eu posso usá-lo sim, tá? Mesmo que seja pontual ou continuado, e assim eu vou aumentando a minha comunhão e vivendo cada vez melhor. Porque se eu usei todos os símbolos de luxúria, de loucura, de doideira, e aceito, sinto forças negativas, maléficas, infernais,
Qual a dificuldade de aceitar as angelicais, celestes, divinas? Então são essas as questões, sabe? Não precisa deixar de conhecer e viver algo que possa ser realmente legal e que possa trazer algum tipo de resultado, mesmo que seja pontual ou continuado e depois mude ou volte, mas se permita, tá? Traduza da maneira que você conseguir, cria a sua própria verdade, exerça, né? Enquanto você estiver em algum local, alguma estrutura ou com alguém, exerça aquilo que você recebe, tá? Ou, em algum momento, agradeça e mude o seu caminho, mas faça isso também de uma forma madura, serena, lúcida, porque o vício é um mistério, cara, e a recuperação é um mistério, tá? Nós temos aí diversas coisas de todos os aspectos científicos, medicinais, espirituais, comportamentais, psicológicos, bibibi, bababá, e ainda assim todos eles falham. Porque quando chega na pessoa, a pessoa é a solução de tudo. E se ela não entender e não conseguir transitar por todas as oscilações naturais da vida, essas coisas vão caindo por terra. Então é uma necessidade constante de ir adaptando, incluindo, excluindo, reinventando, sabe? E não há necessidade nesse bloqueio quando encontramos alguma coisa que é contra aquilo que a gente acredite, tá? Porque se chegamos no fundo de poço, no total desespero, com todos os conhecimentos que temos, talvez eles não sejam suficientes. Porque se fossem, a gente não estaria assim, tá? Se não são, vamos tentar algo novo. Vamos ver se funciona, sabe? Se tiver uma direção, se tiver algo fundamentado, se for de bem, se for com amor, vamos ver se funciona, tá? E se funcionar, aceite que funcionou e que tá tudo bem. Se você começar a acreditar, aceite também, tá tudo bem. Se você mudar amanhã, não tem problema, tá? Só não precisa ficar sofrendo, não precisa ficar sozinho. É esse o ponto. E é isso. Quis compartilhar com vocês, porque também é um tema que tá na mesa, que tá acontecendo bastante. Foram algumas conversas paralelas que aconteceram e eu achei um tema bacana, que é um tema que eu vivo muito e quis compartilhar com vocês para também tentar deixar aí alguma tradução de sua própria verdade para que você que tenha de repente esse tipo de dificuldade continue tentando, sabe? Continue tentando, porque também pode ser um caminho, mesmo que seja por um caminho inicial ou continuado, não importa, mas pode ser que funcione. Então tente, beleza? Mas é isso. Ficamos por aqui. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma pergunta ou sugestão, fica à vontade. Valeu!